Olá, eu sou o Anui, e vocês se lembram de Little Red Riding Hood, aquele analog horror brasileiro de contos infantis que eu trouxe há algum tempo aqui no canal? Bom, eu acredito que não, porque ninguém viu meus vídeos dessa série. Mas se você foi uma das 4 pessoas que conhece a história desse analog horror, provavelmente deve estar muito confuso agora, porque como a gente bem sabe, no final dessa série, quase todos os personagens haviam sido mortos e a história havia sido encerrada sem nenhum gancho para uma continuação. Então como diabos a Fox Animations fez mais um vídeo desse universo? Bom, eu não tenho a resposta exata aqui, mas pessoalmente eu acredito que talvez isso seja uma espécie de segunda temporada que vai contar uma história nova, porém com os mesmos personagens da primeira temporada. Então vamos ver o que espera a gente. O Lobo e os 7 Cordeirinhos é o título do mais novo episódio dessa série. E como a maioria dos episódios geralmente são baseados em diferentes contos infantis, nesse aqui o caso não é diferente, sendo inspirado em um conto que sinceramente eu não fazia ideia que existia, também chamado Lobo e os 7 Cordeirinhos. Na história, uma mamãe cabra está prestes a sair da casa onde ela e os seus 6 filhotinhos viviam, para pegar comida. Mas antes de sair, ela dá um aviso para os seus filhotes, de que eles não deveriam em hipótese alguma abrir a porta para nenhum estranho, pois havia um lobo à solta por aí. Mas vocês acham que os filhotes obedecem à mãe? Óbvio que não. E assim que a porta é aberta e o lobo entra dentro da casa, cada um dos 7 filhotinhos se esconde em algum local diferente da casa. Mas de um em um, todos são capturados e devorados pelo lobo, sobrando apenas um que se escondeu dentro do relógio. E quando a mamãe volta para casa e encontra só um dos seus 7 filhotes, ela sai atrás do lobo e encontra ele dormindo. E é nessa parte que a história fica maluca. A mamãe cabra pega uma faca, abre a barriga do lobo, tirando os seus 7 filhotes e põe 6 pedras no lugar e depois costura de volta a barriga do lobo, voltando para casa com seus 7 filhotes totalmente salvos e seguros. É uma história um pouco doida, mas tá aí. Vamos pro episódio mesmo. O episódio começa quase idêntico ao conto original, com a mamãe cabra saindo de casa para pegar comida e dando aviso para os seus filhotes não abrirem a porta para ninguém, pois havia um lobo mau à solta por ali, e eles precisavam tomar muito cuidado. Eu só acho engraçado que o design da mamãe cabra é todo fofinho, bonitinho, e quando você corta pros filhotes dela, eles são essas coisas horríveis aí. Mano, quem que é o pai desses demônios, cara? O Beelzebub? Enfim, depois de dar o aviso, a mamãe sai da casa e deixa os seus filhotes de cruz credo sozinhos. Cortando pra noite, a mamãe termina de coletar as frutas e começa a voltar para casa, até que ela ouve um barulho. E adivinha de quem era esse barulho? Sim, o nosso querido amigo voltou. E assim que ele vê ela, o lobo mau finge ser bonzinho e fala que ela não deveria ficar andando sozinha pela floresta à noite. Mas percebendo que aquilo era só um disfarce, a mamãe cabra sai correndo dali. E se esconde atrás de uma árvore. Entretanto, a gente já sabe que isso não funciona com esse lobo. Voltando para casa, um dos cordeirinhos começa a ficar preocupado com a demora da sua mãe, mas os outros tranquilizam ele e dizem que ela só estava um pouco atrasada, então eles esperam mais um pouco. E depois de mais algum tempo, o mesmo cordeirinho fica bravo de vez e decide que vai sair da casa e procurar a sua mãe sozinho. Mas quando ele ia saindo, alguém bate na porta. Esse alguém diz ser a mãe deles, mas obviamente eles não acreditam. E o lobo, percebendo que eles não iam acreditar nele, toma outros meios para invadir a casa. E assim como no conto, cada um dos cordeirinhos se esconde em uma parte diferente da casa, e o lobo vai atrás de cada um deles. O primeiro sendo que se escondeu atrás da TV. O segundo e o terceiro sendo os que se esconderam atrás do sofá.
sofá e o quarto sendo que se escondeu no quarto. Porém, um detalhe interessante é que o lobo ataca esse cordeirinho na forma humana fantasma dele. E quando o quarto cordeirinho é morto, ele vai parar naquele limbo em que os personagens da primeira temporada iam quando eram mortos pelo lobo. E lá ele encontra a mãe e os irmãos mortos dele. E quando ele pergunta onde eles estavam, a mãe deles diz que as almas deles agora pertencem a ela, com a silhueta da bruxa aparecendo de fundo. Voltando para casa, nós somos levados até os 3 últimos cordeirinhos que sobraram, que se esconderam dentro de um guarda-roupas. E lá dentro, os 3 cordeirinhos conversa sobre o que eles deveriam fazer, até que um deles encontra uma câmera e dá a sugestão deles filmarem o lobo e mostrarem para a polícia. E quando eles saem do armário, 2 são mortos pelo lobo ali mesmo, enquanto o 7º corre para a floresta, mas é pego também. Run, brother! Mom, look what he did to our mom. Come on, we need to find help. Brother? E no final é revelado que quem viu as filmagens dos cordeirinhos foi o Hansel. E vendo que tem um lobo à solta, ele pega a arma e diz pra Gretel que ele iria caçar um lobo. Ou seja, parece que o segundo episódio dessa série vai ser focado no Hansel indo atrás do lobo, assim como foi no segundo episódio da primeira temporada. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Redes sociais na descrição e tchau.